Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um vídeo no nosso canal. Como é bom estar aqui com você mais uma vez para juntas conversarmos sobre coisas que vão acrescentar em nossa vida. E hoje eu quero falar para você sobre como você começar a guardar o que você lê, mas mais do que isso, como aplicar o que você lê. Eu já fiz um vídeo tem algum tempo aqui no canal falando sobre como você não esquecer aquilo que você leu. Inclusive, se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar ele marcado no card ao final do vídeo e você pode clicar para conferir. Mas o que eu quero falar para você hoje é algo que tem acontecido comigo há um tempo. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, o que não é comum todas as pessoas gostarem de ler. Tem pessoas que têm uma resistência com a leitura. Isso pode acontecer por várias razões. No meu caso, eu sempre fui incentivado por minha mãe a ler. Eu lembro que quando criança eu nem sabia ler e ela já me dava aquelas revistas em quadrinho, tanto para mim quanto para meus irmãos. E eu ficava ali passando o dedo nas figurinhas como se eu estivesse lendo. Então minha mãe sempre foi para nós um incentivo à leitura. Inclusive ela está assistindo esse vídeo, mãe, amo você. Então a leitura para mim sempre foi algo muito comum. E à medida que o tempo passa, a gente vai escolhendo outros tipos de livro. Eu conheci o Senhor, então minha leitura começou a ficar ainda mais selecionada. Só que mais ou menos há uns 2, 3 anos, eu comecei a sentir esse impacto sobre o que eu estou lendo e o que eu estou conseguindo lembrar e praticar. Para resolver a questão de memorizar, é o que eu falei para você naquele vídeo, ser uma leitura ativa. Só que ainda assim, eu sentia uma necessidade de transformar conhecimento em ação. E isso é válido para tudo que a gente lê, principalmente a Bíblia. Quantas pessoas são cheias de conhecimento da Bíblia, mas um conhecimento a nível puro e intelectual, aquilo não produz nelas nenhuma transformação? Quantos cristãos leem a Bíblia e não praticam ou não buscam praticar o que ali está escrito? Então essa questão da prática do que você lê, ela é válida para tudo, inclusive para a palavra de Deus. É comum hoje, principalmente com as redes sociais, querer mostrar quantos livros você está lendo. Ah, eu já li um livro o ano inteiro. Uau, que bom! Eu li 5, eu li 10, eu li 12, um para cada mês do ano. Mas eu quero que você entenda que mais importante do que a quantidade de livros que você lê é o que você aplica do que você lê. Você precisa transformar todo esse conhecimento em comportamento. De nada adianta você ler um livro como esse, O Peregrino, e você simplesmente colocar de volta na estante e não refletir sobre o que você leu e como essa leitura pode impactar sua vida. E é claro que, se falando de literatura, que não é a Bíblia, a gente sempre precisa ter um filtro, porque nem tudo aquilo que a gente lê nós devemos aplicar. Mas isso também serve como prática de aprendizado. Ok, o livro ensinou isso, mas a Bíblia diz isso, então eu fico com o que a Bíblia diz. Mas eu quero que você entenda que é necessário que nós passemos a ser leitoras que transformam o conhecimento que estamos adquirindo em práticas na nossa vida. Hoje em dia, uma coisa que tem comprometido bastante a questão da leitura é o excesso de informação, principalmente nas redes sociais. Sabe quando você está ali rolando o feed do seu celular e vem uma manchete, aí você se sente de um determinado jeito, aí vem outra manchete e você não para refletir em nada? Você assiste um Reels que faz você pensar por alguns instantes, mas você simplesmente empurra a tela e vai para o próximo. Você não tem a prática de refletir, ou seja, isso que eu acabei de ler, isso que eu acabei de ouvir, isso que eu acabei de assistir, como isso impacta a minha vida? Isso vai fazendo até você se transformar em uma mulher mais seletiva em relação àquilo que você consome. Muitas vezes a nossa dificuldade em ler não é porque a gente não gosta de ler, é porque a gente não sabe o que ler.
Às vezes você precisa encontrar livros que, por exemplo, agreguem na fase da vida que você está. Se você está na maternidade, você pode buscar livros que falam sobre maternidade. Se você está numa fase se preparando para concurso, você vai procurar livros que mostrem essa caminhada, como estudar, técnicas de estudo, enfim. Não é uma questão de não gostar de ler, é uma questão de encontrar aqueles livros que se adequam à fase que você está vivendo. E mais do que isso, é pegar essa leitura que você está fazendo e sempre se perguntar: o que eu posso fazer na minha vida com isso que eu estou aprendendo? Então eu vou deixar aqui para você 3 ações práticas para a partir de hoje você aplicar em toda e qualquer leitura que você fizer. Porque, minha amada, não adianta você chegar para mim e falar: Suzy, eu li esse livro que você indicou. Ele é muito bom. E eu perguntar a você: nossa, que bom que você gostou. Qual foi a parte mais relevante para você? Você não lembra. Você não lembra o que você leu, você não lembra, você só sabe por alto o que é que o livro trata. Então, eu não quero que isso aconteça mais com você. Eu quero que você olhe para um livro assim e diga: nossa, esse livro é muito bom, porque esse livro me ensinou a dar mais atenção à pessoa do Espírito Santo e me ensinou que isso que eu estava fazendo aqui não estava correto. E isso aqui me levou a pensar nessa questão. Então, é isso que eu quero que você faça. Então, o primeiro ponto é: aplique filtros ao que você lê. E isso se adequa ao que eu falei anteriormente. Seja nas redes sociais, seja um livro físico, seja um e-book, qualquer coisa que você está lendo, aplique um filtro. E que filtro é esse? O filtro de o que esse livro, o que essa leitura vai acrescentar na minha vida. Se isso não for acrescentar nada, não leia, não perca tempo. É tão ruim quando a gente passa um tempo lendo algo ou assistindo algo que não agrega absolutamente nada na nossa vida. Aí você pode falar assim: ah, mas então eu não posso ler por lazer? Pode, mas até os livros que você lê por lazer, eles podem te acrescentar alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um livro que eu falei para vocês há um tempo, que é uma ficção cristã, que é O Coração de Sofia. Esse livro, para mim, ele tem um impacto grande. Apesar de ser uma ficção, apesar de ser um livro leve, e um livro que eu leio assim, sabe, é gostoso de ler, eu tiro lições desse livro. Esse livro me fala muito sobre a importância da oração, como nós dependermos de Deus, confiar no Senhor, impacta a nossa vida. Então veja que foi um livro de lazer, foi um livro, uma literatura de ficção, mas que me trouxe um aprendizado. Então aplique um filtro. A segunda coisa que vai te ajudar a não esquecer o que você leu é reescrever aquele capítulo que você acabou de ler com as suas próprias palavras. Quando eu falei com você sobre leitura ativa, eu gostava de reescrever frases impactantes e fazer um pouco de resumo, isso já foi me ajudando. Mas reescrever o capítulo com minhas palavras faz com que o meu cérebro trabalhe um nível a mais, ou seja, o que eu li e como isso foi construído na minha mente. Então, quando eu coloco isso em palavras, ou seja, o capítulo 1 do livro me chamou a atenção sobre isso, esse ponto, essa questão. Quando eu faço esse exercício de reescrever com minhas palavras, eu não estou dizendo você reescrever o capítulo inteiro. Eu estou falando para você reescrever aquilo que te chamou a atenção naquele capítulo. E isso vai fazendo com que você transforme o que você leu em ação. E o terceiro ponto, e o mais simples, é: faça um resumo. Resuma aquele capítulo que você leu, e você não precisa talvez fazer por capítulo, você pode fazer esse resumo ao final do livro, ou na metade do livro você faz um resumo e quando terminar você faz outro resumo. Essa questão do resumo é você pegar o que você leu e fazer um apanhado de como eu posso aplicar isso em minha vida, como essas questões que eu acabei de ler vão me impactar, o que eu realmente vou fazer disso que eu li, com isso que eu li. Então, minha amada, o vídeo de hoje é para ajudar você. Eu recebo muitas mensagens de meninas falando: Suzy, eu tenho dificuldade de ler bastante, ou eu leio, mas eu não lembro o que eu leio. Eu leio, mas é como se fosse um exercício difícil para mim. Então, se você realmente deseja transformar essa área da sua vida, comece a observar esses pontos. Comece a transformar o conhecimento em ação, em prática, em vivência. E você vai começar a observar que mesmo que você só leia um livro durante um ano inteiro, se esse livro que você leu, você conseguir
transformá-lo em algo útil à sua vida vale muito mais do que ler 10 livros e não fazer nada com eles. Agora conta para mim aqui nos comentários, você é uma mulher que gosta de ler? Você tem o hábito da leitura? Você tem dificuldades com a leitura? Lembrando que agora no mês de novembro a seguidora mais engajada vai receber no seu e-mail o nosso plano de leitura bíblica com diário devocional, oração, paixão pela presença. Então, se você quer participar, é simples, é só você engajar nos nossos vídeos, você vai curtir, compartilhar e comentar. Lembrando que os comentários não podem ser apenas emoji, você vai comentar algo relevante. Pode fazer mais de um comentário no vídeo? Pode. Posso comentar em vídeos antigos? Pode, porque eu tenho como rastrear o teu comentário dentro desse mês de novembro. Começou dia 1º de novembro e vai até dia 30 de novembro. A seguidora mais engajada na primeira semana de dezembro eu já vou anunciar aqui para você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!